Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é Labrisa, de volta com vocês para mais um vídeo de Biblioteca do Caminho Celestial. Já agradeço a vocês pelo like e pela inscrição, e sem mais enrolações, bora pro vídeo! E iniciamos esse capítulo com o figurante bombado dizendo ao nosso prota não se mexer, pois apenas um golpe bastaria para lidar com ele. E com as duas mãos iniciava seu movimento com o nosso prota o encarando firmemente. Zhang Xuan, com toda a sua simplicidade, segura nos punhos do homem, o fazendo exclamar de dor, deixando o figurante suando frio, e com um movimento rápido de suas mãos, torce o braço do rapaz como se fosse um tecido totalmente maleável. E caraca, pega só a cena do prota esmirilhando o braço do figurante, fazendo com que ele gritasse, mano, com muita dor. O bagulho foi louco, vai, pega o prota. Segurando o braço de geleia do Brutamonte, nosso prota imaginava que o time era perfeito. Iria com força total de 100 caldeirões, posicionando sua palma para o ataque. E com sua palma, o nosso prota desfere o golpe no figurante com precisão, fazendo-o voar a toda velocidade, passando pelos vigaristas e caindo ao fundo, enquanto que olhava sua força com brilhantismo, pensando que era muito poderoso. Perplexos, os dois golpistas começavam a conversar. Zhuang acabou de passar voando. Acho que sim, o outro olhava com cara de paspalho. O pirralho é forte. Você está certo. O que você está esperando? Bem, e Mo Yang, interrompendo sua indagação, fala avidamente para seu comparsa e matá-lo. Ou se o comparsa queria que ele fizesse tudo. Respondendo envergonhado, ele disse que estavam apenas conversando, não precisava de estresse. E dizia enquanto circulava seus Enki pelo corpo, encarando nosso prota. Ele só está no reino Jingli, enquanto eu estou no reino Pichu. É um desperdício do meu talento. E o nosso prota pensava encarando de volta. Ele está no reino Pichu. Ele já pode se igualar a um ancião da Academia Hongtian. Enquanto que o velho ao fundo falava para o comparsa vingar Zhuang. E ele, virando-se, pensava que seria absolutamente fácil. Dizia com firmeza que iria matar nosso prota. Com muita velocidade e confiança em seus olhos, ele parte para cima de Zhang Xuan com uma técnica chamada Mergulho da Águia, com seus dedos parecendo-se com garras de uma ave de rapina. Vendo seu parceiro ir com tudo para cima do prota, eles diziam que, por mais que a técnica esteja no nível intermediário do grau mortal, ainda assim é muito poderosa. Não seria demais para cuidar de um pirralho? Mo Yang, ouvindo isso de seus companheiros, discorda em pensamentos, pois pôde analisar com clareza que o prota era forte, ou não teria derrotado Zhuang com tamanha facilidade. Ele indo com tudo desde o início, poderia acabar com isso muito mais rápido. Saindo do chão, com sua técnica de asas de águia, o prota o encarava com desdém, com ansiedade para lutar com alguém do reino Pichu, mas vendo que era muito fácil observar suas fraquezas, mesmo sem a biblioteca do Caminho Celestial. E o Laranjinha, todo confiante, vai para cima de nosso prota, o amaldiçoando. Porém, um rachado nos ovos é mostrado com ele gritando e chamando a atenção de seus parceiros. E com apenas um chute, sem nem ao menos usar uma técnica sequer, nosso prota o parou, dizendo para parar com essa atuação, julgando-se uma pessoa forte. Caindo ao chão, deixando seus comparsas atônitos, Mo Yang os instigava a seus companheiros para o atacar, achando nosso prota muito estranho com tamanho poder. Ferozmente, eles concordam partindo para cima de Zhang Xuan, e nosso prota, curtido com seu avanço, dizia: Juntos? Por que só vocês dois estão vindo? Olhando em volta, os dois sentiam a falta de seu chefe, perguntando um ao outro onde ele estava. E com o chefe gritando ao fundo, para matá-lo, pois tinha outras coisas para fazer. E com seus comparsas sendo deixados para trás, e o velho correndo com o rabo entre as pernas como se fosse um cachorro, Zhang Xuan e os dois figurantes ficam estarrecidos com a astúcia do velho ao abandonar seus lacaios. Os três, como se fosse um coro, falavam juntos para ele se envergonhar de tais autos. Nosso prota, começando a sorrir da situação, parte para cima dos dois, vendo a proximidade deles, e começa a desferir golpes precisos em cada um, os derrotando com apenas um avanço, e com um salto em velocidade, gritava para Mo Yang parar, enquanto que o farsante pensava: que aberração! Mesmo que eu tivesse começado a cultivar no ventre da minha mãe, não poderia ser tanto poderoso. No tempo de uma respiração, Zhang Xuan aparece ao lado do velhote, com um sorriso no rosto e sem uma gota de suor no corpo, dizendo a ele do porquê a pressa, deveria ter me aguardado, deixando o velho estarrecido com a velocidade do prota, perguntando ao prota se ele tinha algum turbo. Nosso prota, virando-se com uma de suas pernas, dizia: não importa o que precise fazer com tanta pressa, você deveria parar agora, chutando a cara de Mo Yang com extrema força, caindo a uma enorme distância de nosso prota, olhando aborrecido, cheio de rancor,
Zhang Xuan dizia que o farsante deveria ter pensado nas consequências quando planejou me matar. E o velho Zhao Shang diz para o prota não matar. Se houver uma possibilidade de escapatória, ele daria todos os tesouros e as economias que tinha em posse. Nosso prota então diz: "Oh, deixe-me ver se é o bastante para salvar sua vida." E já tirando o anel de seu dedo, o entrega dizendo que tudo estava ali. Olhando com dúvidas, Zhang Xuan pegando o anel, o perguntava se era naquilo. O velho então diz: "Sim, sim, por favor, dê uma olhada." Deixando Zhang Xuan pensativo sobre do que se tratava tal anel. Olhando fixamente para o anel, continuava suas dúvidas em pensamento. É um anel de armazenamento de baixo nível, a 3 metros quadrados dentro. A fraqueza? A técnica de refino é fraca demais. Preciso do meu sangue para verificar minha identidade. E colocando seu sangue no anel, já dizendo que iria ver o que tinha dentro, com a força o atraindo, já se encontrava no espaço de armazenamento interno, falando que isso era incrível. Ele deve ter enganado muitas pessoas durante todos esses anos. O velho, vendo a concentração de nosso prota, diz: "Senhor, já te dei um anel. Pode me deixar ir agora?" Nosso prota, encarando ele, responde: "Deixar você ir? Tudo bem. Me dê as coisas entre suas pernas, assim te deixarei ir." Lá ele, deixando Mo Yang perplexo e pensativo. A coisa entre as minhas pernas? Por que ele está interessado nesse tipo de coisa? Em tal idade, o que eu faço? Eu nunca experimentei isso antes. E com uma maldade indescritível, olhando-os em um tom de deboche puro e sorriso maléfico, nosso prota apenas despiu o figurante, o fazendo dizer que ele poderia ter me dito o que queria. Precisava ser tão bruto? E então vemos que a situação era totalmente diferente. Nosso prota estava com papéis em sua mão, pensando: então ele ainda tinha tanto dinheiro ainda escondido? Quanta grana! E o velho Mo Yang dizia: "Você já pegou todo o meu dinheiro, posso ir embora agora?" E nosso prota respondia: "Mo Yang, você é um avaliador de tesouros, aprendiz, um golpista profissional do reino de Liuzhu. Você se auto-intitula um avaliador, mas na verdade é um charlatão, um vigarista. Você tem muita lábia. Quando abre a boca, devido à sua habilidade de sedução, suas palavras podem obscurecer a mente das pessoas e fazê-las confiar em você." Mo Yang, perplexo, indaga nosso prota de como ele sabia disso, quem era o prota, e pensava: "Não estou surpreso que sabe meu nome. Sou um foragido da justiça. Afinal de contas, se as pessoas forem cuidadosas, podem descobrir quem realmente sou. Mas nem mesmo meu povo sabe da minha habilidade de sedução. Nunca disse isso a ninguém. Como ele sabe disso?" Nosso prota, guardando seu dinheiro no jaleco de Laoshi, responde: "Não importa como sei tudo isso. Na verdade, sei muito mais que isso sobre você. Também sobre seu acuponto portando a vida. Não vou te matar, mas..." Dava uma bicuda feroz no figurante, o fazendo cair, batendo numa parede ao fundo. Dando a devida permissão, nosso prota dizia que agora ele poderia ir, deixando para trás o velho que estava prostrado, com a mão em sua barriga, como se quisesse tocar o seu Dantian, incrédulo com a situação, pois havia perdido todo o seu cultivo e estava aleijado. Cortando para outro momento na obra, ouvimos um grito enorme: "Avô!" E vimos que era Shang Bing de joelhos ao chão, falando com um senhor sentado, pedindo por ajuda. E Shang Bing dizia: "Avô, por favor, me ajude. Avô, você me disse que o leão destruidor dos céus era obediente, mas ele não me ouviu quando o pedi para ensinar uma lição a Zhang Xuan. Ao invés disso, ele me bateu." Com o leão ao fundo, nem ligando para os dois, o vovô pensava: "Eu o coloquei sob meu controle de má vontade. Como resultado, só podemos nos comunicar como iguais, e ele não precisa agir de acordo com minha disposição. Mas estamos conectados por um contrato, então ele deveria proteger meu neto. Por que ele obedeceu outra pessoa e bateu no Shang Bing?" E a besta, ainda bufando, deixava o Shang Bing em pensamentos. "Calado? Você parecia um pug obediente na frente do Zhang Xuan. Como você pode ser tão arrogante agora? Meu avô é o seu mestre, ou é Zhang Xuan?" Mano, o prota já dominou o leãozinho do cara, velho. Ele tinha uma carta na manga, mas essa carta aí não se mostrou tão eficaz assim. O avô, entendendo a situação, disse que falará com a besta mais tarde. E o professor rival de nosso prota dizia resoluto: "Avô, dessa vez você tem que ensinar uma lição no Zhang Xuan. Tire seu cargo de professor e expulse-o da academia." Comprando a briga pelo neto, o diretor falava que não tinha o porquê da preocupação. Ele daria um jeito em Zhang Xuan. E dizia ao neto: "Zhang Xuan é um sujeito sortudo.
Ele já conseguiu 5 estudantes. Não posso despedir um professor registrado sem um bom motivo. E Shang Bing dá uma solução. Posso dar um jeito nisso. Um dos alunos do Cao Xiong se chama Liu Yang, e ele está sendo forçado a ser aluno do Zhang Xuan. Cao Xiong Laoshi pediu um teste de compreensão da vontade que será realizado amanhã. Avô, você pode ser desqualificado de seu cargo lá. Então o velho responde. Zhang Xuan forçou Liu Yang a ser seu aluno? Você tem certeza? E o neto dele diz. Tenho. E continuando, o avô fala. Se for verdade, convidarei o ancião Mo da União dos Professores para ser nossa testemunha. Se o teste de compreensão da vontade mostrar que Liu Yang não está disposto a ser seu aluno, posso desqualificá-lo de seu cargo. E seu neto o agradecia. Com maldade em seu coração, Shang Bing já imaginava o desenrolar da situação com o nosso prota sendo demitido. Passado algumas horas, já na primeira classe, auto-intitulada de nosso prota, ele pensava. Li mais de 10 livros de técnicas de cultivo para artes marciais de 6 Dan, na casa do Sr. Lu Shen. Extraí todo o conteúdo corretamente, mas não consegui combiná-los. E continuava seus pensamentos indo em direção ao prédio principal. Tentei criar uma técnica de cultivo, mas há muitas falhas, tornando-a inútil para o cultivo. Esquece, melhor arrumar um jeito para conseguir mais livros. E começava a empurrar a porta. E já dentro de sua sala, olha seus alunos ao fundo com a sala totalmente brilhosa, deixando o nosso prota admirado. E para o início da aula, todos dão um bom dia a Zhang Xuan Laoshi. Nosso prota, sem graça pela atitude de seus alunos, dá bom dia a todos, pensando sobre o ocorrido. Por que eles estão tão animados? Eles parecem cheios de energia? E abrindo seu paletó, chama por Zhao Ya, com a garota atendendo seu chamado. Entregando uma caixa de madeira bem trabalhada, falava: Zhao Ya, vem até aqui, enquanto ela concorda. Moa essa erva até virar pó e misture com água. Com ela você se recuperará em 3 dias. E ela se perguntava o que era isso. Essa é a erva-mãe sol congelado? E imaginava se era mesmo a erva-mãe sol congelado. E como o nosso prota a descobriu e a conseguiu. Zhang Xuan, chamando a atenção de todos, dizia: escrevi esses livros com técnicas de cultivo de acordo com o físico de vocês na noite passada. Vocês podem cultivar baseando-se neles daqui para frente. E entregava a cada um de seus alunos um livro de técnica de cultivo para eles treinar no decorrer de suas aulas. Todos os alunos, abrindo seus cadernos de cultivo, se pensavam: nunca ouvi sobre esta técnica de cultivo na academia. Zhang Laoshi escreveu isso sozinho? Incrível! Zhang Laoshi criou essas técnicas de cultivo sozinho? Pensava outro. A técnica da donzela de Jade Branca foi criada por um artista marcial do reino Zhongxi, da minha família, pensava Zhao Ya. Mas esta técnica de cultivo está acima da técnica da donzela da Jade Branca. Ao passo que nosso prota os interrompia de seus pensamentos, os fazendo-os ficar mais indignados. Bem, terminei elas noite passada e não consegui esperar para mostrá-las a vocês hoje. Então, elas ainda não têm nome. Vocês estão livres para dar nomes a essas técnicas de cultivo. E seus alunos, com tal afirmação, o respondiam. O quê? Podemos nomeá-las? Zhang Laoshi, você está dizendo que podemos dar nome que quisermos às técnicas de cultivo? Enquanto que nosso prota dizia, sim, é isso mesmo, podem nomeá-las. Os alunos começavam a pensar. Não é fácil escrever uma única técnica de cultivo, porém, Zhang Laoshi escreveu 5. Além disso, elas foram feitas para nós e até podemos nomeá-las. Zhang Laoshi ficou acordado até tarde para criar as técnicas de cultivo para nós. Nenhum dos professores na academia Hongtian criou técnicas de cultivo para os estudantes. Admiro a capacidade e generosidade do Zhang Laoshi. Uma vez duvidei se ele era ou não qualificado para nos ensinar algo. E após ponderarem muito, todos se ajoelham em forma de respeito, agradecendo ao professor Zhang Xuan. E após se prostrar, Zhao Ya resoluta dizia: Zhang Laoshi, fique tranquilo. Não compartilharemos essas técnicas secretas com os outros. Aquele que as vazar será punido. E o nosso prota respondia: vocês não vão compartilhá-las? Muito bem, mas poderiam ao menos compartilhar o vídeo e deixarem um like? Salve, salve pessoal! Um episódio um pouco mais curtinho, mas eu mudei minha forma de narrar. Tô fazendo um roteiro um pouco mais elaborado aí para trazer um episódio um pouco mais orgânico para vocês. Deixar um episódio mais maneiro de assistir, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E se foi maneiro para vocês assistir esse episódio aí, deixa um feedback, comenta aqui embaixo aqui, dá um like aí para dar uma ajuda e se inscreve no canal, né? Porque essa força aí que vocês me dão ajuda muito a eu ter mais motivação para estar continuando esse meu trabalho aqui no YouTube, beleza?
Sem mais enrolações, vou deixar esse vídeo por aqui. Falou, tchau, tchau.